lá na AMA. É só digitar TV Rio Mafra, né, Nelson? Só digitar TV Rio Mafra. E aí compartilha lá. E já compartilha, já ajusta a coisa. E o que eu fui buscando ali? Justamente aquilo que a gente conversou. Até eu me assustei, que eu puxei no Google acadêmico lá, e apareceram... Tá ali, tá no celular. 5.750 resultados. Uau! De pesquisas científicas feitas em relação ao aspecto do como o reiki pode ajudar, não apenas na questão do autismo, mas de todas as pessoas que têm limitações. E tem algumas pesquisas. Boa noite, meus queridos! Estamos juntos aí na nossa TV Rio Mafra Estúdio. Eu estou aqui com a Glau, e a Glau vai falar com a gente. Hoje vamos falar sobre autismo, vamos falar sobre reiki. A Glau, fala pra mim, você é... Mãe atípica. Mãe atípica, eu tava lembrando desse nome, mãe atípica. Eu pensei, eu vou corrigir ele lá no áudio, eu vou deixar ele pensar que tá certo. Mãe atípica, boa. Mãe atípica. Mãe atípica. E nessa história de mãe atípica, nessa história de... Mas não é só isso, você participa de uma associação, Associação. Eu sou presidente da AMA, então a AMA é uma associação para autistas aqui de Mafra, do município. Eu sou ativista também na parte, eu digo, do autismo. A gente costuma brincar, né, que acabamos tendo tantos rótulos, mas eu acredito que o principal hoje é mãe, é levar essa conscientização, é conversar com as pessoas. Estávamos comentando, antes de vir para cá, eu estava na escola Ercílio Bu, e aí palestrando para eles sobre respeito, inclusão, sobre o autismo, bullying. E quando você vê o brilho nos olhos daquelas crianças dizendo assim, com a cabecinha, é sinal que uma semente foi lançada e bons frutos sairão dali. Então, como é bom sentir isso, né? É maravilhoso e ele energiza, né? Eu digo, dá aquele gás. Eu saí de lá assim maravilhada. E a escola é maravilhosa também, eu digo o corpo todo. Foi um acolhimento muito gostoso. Então a gente sente que essa inclusão, quando feita com seriedade, na prática, quando as pessoas assim arregaçam as mangas e fazem, o trabalho ele é sensacional. Impossível dar errado. E o quanto é importante, a gente está falando aqui sobre autismo. O nosso tema hoje... Claro, como a Glau está aqui com a gente vai falar sobre o autismo, né? Como nós vamos falar sobre reiki também, mas a gente poderia estender esse papo para todas as crianças que têm necessidades especiais, vamos pensar assim, né? Então, eu colocaria ali com deficiências, né? Todas as crianças que têm deficiências e têm alguma demanda, algum prejuízo na aprendizagem, alguma situação no social, sociabilidade. Então, eu acredito que são terapias, são alternativas que sim, as famílias podem buscar. Eu sou muito aberta a tudo, então quando falamos em terapias, a gente busca as terapias quando os doutores, os neuros passam para nós, mas nós tentamos, e não quer dizer que tudo que passa dá certo. Então, as mães atípicas, os pais atípicos, quem está com essas crianças, e não só o autismo, é dia após dia tentando. Então, estamos assim, na labuta, 100% dia a dia. E é o dia a dia que tem conquista, que tem os prejuízos, tem as falhas também, né? E eu tive passeando por algumas, agora à tarde, passeando, modo de dizer, na internet, por algumas sociedades, né, associações de autistas, e justamente esta questão das terapias integrativas e a sociedade. Deixa eu aproveitar para olhar aqui que nós já estamos. Eu quero achar aqui o pessoal que está conversando com a gente, quem que está aqui conversando com a gente. Eu acessei aqui já o estúdio. Mas agora sim, agora vai aparecer aqui quem que está conversando com a gente para ficar mais fácil da gente bater esse papo aqui. Mas é muito importante essa conversa para que a gente possa abrir esse leque de como que essas mães podem ajudar os seus filhos, como é que pode ter qualidade de vida, o que tem pesquisa científica, o que não tem, o que pode ajudar, tá? Como é que essa questão... Vou precisar da ajuda do Nelson aqui, porque eu estou tentando acessar e não estou conseguindo acessar aqui. Está aparecendo aqui o estúdio, mas não estou... Estou apertando aqui e a Cláudia... No ícone da TV Mafra, tá vermelho. Já deu. Agora sim. Então, vamos baixar aqui o volume, que agora nós já estamos aqui. Pronto, beleza. E o pessoal que está em casa aí eu convido para participar com a gente. Sim, com justamente certeza. Desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa sobre reiki, talvez terapias. O Marco Antônio está aqui. Boa noite de Chapecó. Um abraço, Marcos. Seja muito bem-vindo, meu querido, a esse nosso bate-papo. E justamente, como que as terapias integrativas
como que o reiki pode ajudar. E mais, uma questão que eu quero trocar essa ideia contigo, que eu vi em muitas matérias ali, da dificuldade, acredito que não sejam todos os casos, você que tem mais experiência, mas a dificuldade dessas mães conseguirem levar esses filhos numa terapia. Isso apareceu bastante em várias situações, a dificuldade de levar num profissional, vamos pensar assim, né? E justamente o fato do reiki poder ser aprendido por esta mãe e essa mãe poder aplicar. Não apenas o reiki, mas a gente poderia falar de aromaterapia, que pode ser aplicado lá na casa, no local em si, né? E de outras técnicas que poderiam ser utilizadas também, sem que precise ter um conhecimento mais profundo sobre o assunto. Sim. Agora, fala um pouquinho pra gente sobre essa dificuldade. Existe mesmo, não apenas com você, mas com outras mães? Como é que é esse processo da dificuldade, né, em relação... tá aqui a Mira Regina, tá aqui com a gente. Boa noite de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda, Mira. O pessoal está participando aqui, daqui a pouco a gente vai... E estamos abertos para as perguntas. Mas voltando, a Luana está aqui também, Lorenzo Oliveira, o Elcio Arbigal está aqui com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos bater um papo então sobre, existe essa dificuldade, como que é que funciona isso e por que que existe essa dificuldade? Por que que é mais difícil levar uma criança com um espectro autista para um local para fazer uma terapia semanal, por exemplo? Como é que funciona isso? Nós vamos entrar numa situação que é a rigidez cognitiva. Então, quando falamos em rigidez cognitiva, quando falamos na rigidez, é essa dificuldade de sair da sua zona de conforto, sair da sua casa e ir justamente para esse outro espaço. Esse espaço é novo. Então, ele sai da sua rotina, ele quebra aquela rotina de casa. Isso há uma preparação. Nem todos... Por mais que tenha essa previsibilidade, tenha essa preparação, tenha essa conversa toda, nem todos se adaptam facilmente. Então, o que precisa ser feito aos pouquinhos? Os profissionais, quando acolhem essa criança, eles também têm um jeito diferente, eles têm uma abordagem diferente, justamente para que a criança entenda que é a extensão da casa dela, que isso é uma necessidade para ela. Então, quando falamos das dificuldades, em alguns casos, a criança não entra na terapia, ela desregula na porta da terapia. O terapeuta precisa sair, precisa fazer toda a sondagem, a abordagem ali. Muitas vezes são poucos minutos e não faz a terapia toda no consultório, fica ali. Conheceu o terapeuta, vai, no próximo dia volta e faz o mesmo trabalho e tenta recolher para o consultório, né, para esse espaço. E é justamente por causa dessa dificuldade que eles têm de entender que há essa mudança, que há essa necessidade. Então, sim, isso é possível. E tem algumas crianças que não desregulam na entrada, porém desregulam na saída. Porque é quando estão dentro das terapias e aquilo está tranquilo, porque a rotina deles foi estabelecida. Aí no sair precisa ir para casa, então há essa desregulação. E o que seria isso? A irritabilidade, o choro, ou se jogar no chão. Então são algumas características. Movimentos repetitivos também. E eles estão expressando, eles estão se comunicando e a forma com que eles se comunicam, que é justamente dessa forma. E essa questão da comunicação, eu tendo pessoas que têm dificuldade, que têm atrasos, né? E essa comunicação que se dá por meio dos gestos é porque justamente ela não está conseguindo sair de outra forma, né? Com certeza, e aí entraríamos no verbal e não verbal. Então, vamos falar de uma criança verbal, ela se comunica com a fala, ela está oralizando e não verbal. Ela tem que expressar isso de alguma maneira. Tem que expressar de alguma forma, são os sentimentos, são os movimentos, através de objeto. Então tem toda uma comunicação por trás disso, tem todo um trabalho que precisa ser feito. E aí que a gente frisa muito, a gente bate, que é a tríade funcionando, que é a terapia, a escola e os pais. Esse triângulo, ele precisa estar sempre alinhado, que são as recomendações do terapeuta para fazer em casa, são as demandas da casa para levar para a escola, o que acontece na escola para o terapeuta auxiliar. Então, nós vivemos essa tríade e ela funciona. Eu vou usar o caso do Arthur. O Arthur, ele deu um salto maravilhoso, mas ele tem muitas dificuldades ainda. E ele completou a estimulação precoce aos 6 anos agora na PAI. Então, ele precisa ser encaminhado à CIMED e precisa também estar ali na Secretaria da Educação. E o que acontece? Mas ele saiu da estimulação, então ele está ok, não precisa de terapia, pelo contrário. Ele precisa de todas as terapias. E aí, no nosso caso, para preparar o Arthur, eu precisei explicar para ele que seriam 2 semanas de folga, porque interrompemos a APAI, né, na estimulação. Depois retornaríamos em outro ambiente,
para que ele sentisse essa falta, mas não tanto, e compreendesse que ele vai continuar. Outra situação que entra aqui, que é algo que nos deixa pensativo, é a fila e a demora. Então, quando uma criança sai de um processo e ele já entra em seguida no outro, ele tem uma continuidade. Quando esse tratamento terapêutico é interrompido, uma criança, ela fica desassistida, ela fica apenas com a escola e a família, ela não tem esse suporte. Porque financeiramente também é caro as terapias. Claro, os pais não conseguem pagar. Porque um bom profissional tem um custo mais alto, natural que seja assim, né? Natural, tem que valorizar o serviço. Sim. Só que não é só um terapeuta. Geralmente uma criança precisa de 5 terapeutas, precisa de 4 terapeutas, precisa de 20 horas semanais, precisa... Então, claro que cada caso é uma demanda, né? Cada caso é estudado, é como você falou, cientificamente, tudo mais. Mas são várias situações, sabe? São vários... Mas enquanto você ia falando, Glau, me veio uma questão, por exemplo, disso que a gente chama de terminar a curva, né? Então toda emoção, ela vem, ela sofre um pico e ela precisa ser externada. Se a gente pega uma raiva, por exemplo, que é natural do ser humano, então eu fico com raiva e eu teria que externar essa raiva de alguma maneira, num grito, num choro, sei lá, de alguma forma eu teria que externar isso. Se eu não consigo fazer isso, ela fica retida. E essa retenção dessa raiva vai trazer o que a gente chama de conversão orgânica, vai se transformar numa enfermidade. Quando a gente pensa isso numa criança com espectro autista, a gente tem, quando você fala justamente dessas expressões, são formas que ele está conseguindo para extravasar essa energia para não ficar estagnada. E o Reiki, ele tem uma capacidade muito grande de fazer essa, a gente diz lá, que é fazer a água do rio correr. Entende? Imagina que o rio ficou estagnado, o rio da emoção. Sim. Inclusive, quando eu dou curso, a gente faz as técnicas, faz a parte teórica e faz a parte prática. Todo mundo ali recebe Reiki, pratica, um aplica no outro, e a gente faz várias técnicas. E é muito comum a gente estar aplicando Reiki, às vezes sem falar absolutamente nada, e a pessoa começar a chorar. E chorar, e chorar, e o pessoal que está me assistindo aí que é reikiano sabe disso. Ou quem já fez, quem já recebeu a terapia do Reiki em algum momento, né? Então a pessoa está lá, foi lá, estão tocando a mão na minha cabeça, estão tocando a mão nas minhas mãos, nos meus pés e tal, e de repente a pessoa começa a chorar. Por quê? Porque uma das características do Reiki é fazer essa água do rio correr. Então eu não tinha pensado em nada a esse respeito, mas na tua fala eu estou ligando uma característica do Reiki com uma necessidade dessas crianças que têm naturalmente uma dificuldade para extravasar essa emoção, para extravasar essa energia, né? E aí, em cima disso, a gente pode colocar outros pontos também, que, por exemplo, uma criança dentro do espectro, uma criança com algumas deficiências, ele também tem o transtorno do sono, tem, o transtorno da hiperatividade, ele tem a compulsividade alimentar, que também é desorganização hormonal de nutrientes em si, é gigantesca. Nós sempre precisamos estar sondando nossas crianças, sabe, fazendo aquele check-up, porque oscila muito. E aí, quando tá fraco de um lado, o outro, né, vai às alturas. Então, são vários outros pontos que precisamos cuidar. E a quantidade de crianças que têm ansiedade. A ansiedade é complicado porque você precisa, além de ter uma rotina organizada, você ter uma conversa, ter uma abordagem diferenciada, você também precisa pensar, está funcionando, está reagindo, como está isso? É através de comida, é através de atividade que não tem o foco, são várias situações. É muita coisa. Eu quero trazer para você umas pesquisas que eu vi hoje, inclusive foi um número muito grande, me assustou o número de pesquisas científicas a respeito dessa questão do Reiki nesse sentido. Porque as pessoas pensam, tá, mas eu vou fazer um Reiki, eu vou receber, ou eu vou me tornar uma mãe reikiana, mas será que isso funciona? Será que isso tem pesquisa, né? E eu fiz uma pesquisa no Google Magic ali só, né? No Google Acadêmico, e uma pesquisa deu 5.700 só em português. Eu só puxei em português, né? Então a gente fica imaginando o quanto de resultados, a quantidade de pesquisas científicas. E eu puxei algumas lá e teve algumas que eu coloquei aqui que a gente vai conversar. Mas vamos nós, tá? Além do Elcio que estava por aqui, que a gente falou aqui, a Arbigaus, a Bernadette Steidel está aqui com a gente, o Edgar Chafachek, a Beth Schellbauer, sejam todos muito bem-vindos, um abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de vocês, e mandem as perguntas, que hoje eu estou falando sobre Reiki,
e autismo. Autismo, sobre dúvidas ou até contribuições, né? Claro, eu digo de casos que talvez já fizeram com seus filhos ou com familiares, isso também é bacana. E até, Glau, esse é um programa de utilidade pública. Você que está em casa, que é mãe, tá, de um filho que tem que é autista, eu sempre falo, tem a questão da doença, do transtorno autista, tem a questão do transtorno, tem a doença do espectro autista, e eu não estou atualizado nisso propriamente, né? E existem hoje, não, olha, mudou, agora é assim. Eu sei que em outros termos ele tem que estar mudando sempre, né? Com certeza. Mas em suma, uma mãe que está passando por esses problemas, que gostaria desse conhecimento todo que você tem, entende? Que quiser nos perguntar, estamos aqui, ó. Tá? A Daniele Siqueira está aqui dizendo boa noite, seja bem-vinda, querida, estamos todos juntos, tá? Mas enquanto a gente está falando aqui, deixa eu só puxar alguma coisa que eu vi hoje, Perfeito. deixa eu ver se está aqui, para a gente conversar a respeito de algumas pesquisas científicas falando justamente sobre ansiedade. Então, como que o Reiki consegue fazer isso? Ó, aqui eu estou com uma pesquisa científica, já está aqui na tela, tá? Ó, beleza, que diz assim, alguns estudos verificaram que a prática do Reiki, caso de estresse, ansiedade, isso é Reiki e SUS, tá, pessoal? Então foram uma série de pesquisas científicas que foram feitas quando houve aquela questão entre o Conselho Regional de Medicina e a entrada das terapias integrativas da saúde nos postos de saúde na rede pública. Então essa demanda trouxe muitas conversas no Congresso, provavelmente, poxa, vale a pena? Não vale? Será que não é uma coisa louca, né? Sim, então essa que eu estou lendo aqui é uma dessas pesquisas científicas que foram feitas. Sim. E aproveitando, só te cortando um pouquinho, mas comentando, quando a gente fala do espectro, a gente fala de uma deficiência, né? A gente não fala de uma doença. Antigamente era tido como as doenças e colocava aquela pessoa isoladinha, né? Colocava no quarto, o mogolode, o bobinho e tudo mais. E aí as pessoas da sociedade usavam isso como doença. Então o autismo era doente, ficava como isolado. E não, é uma deficiência, porque o autismo não tem cura. O autismo, ele tem fases, o autismo, ele tem o tratamento terapêutico e ele vai ser sempre. O que vai mudar de um autista para o outro? É a capacidade, as habilidades, o desenvolvimento dele e o suporte. Então tem autista nível 3 que poderá chegar ao nível 1 e tem outros que ficarão no nível 3 o tempo todo. Então é bom ressaltar isso porque para a sociedade ainda... Eu acho que faltam informações quando a gente comenta, porque eles dizem, tadinho do autista, e não. Nós não queremos que as pessoas tenham dó dos nossos filhos, muito menos de nós enquanto mães, enquanto familiares e tudo mais. Porque a ideia é que você se conscientize e passe a respeitar. Quando nos vê no espaço público, entenda certas situações, como uma criança pode reagir a um estímulo, como uma criança desregulada pode ficar, que você respeite aquele momento, que não julgue aquela mãe, aquele familiar que está ali também. Porque ele sempre será assim. A diferença é como ele vai lidar depois das terapias, depois de todo esse preparo. Sim, eu queria aproveitar e falar para o pessoal que está nos assistindo que no dia 27, eu, Davidson, estarei ministrando um curso de Reiki lá no Sarasvati Therapeutic Ashram, tá? É num sábado, vai ser de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Maiores informações, entre em contato com a gente. Com certeza. Olha aqui a questão, falando aqui, estudos realizados, denotou que o Reiki possui perfil favorável a intervenções terapêuticas realizadas nos quadros de estresse, melhorando inclusive a qualidade de vida. Evidenciou também que são necessários, tá? Eu queria achar a parte aqui, fala aqui da parte preventiva, fala a parte aqui do estresse, da ansiedade, da qualidade de sono, tá? O sono, nossa, hoje até, olha que engraçado, né? Diga, uma conversa que ela vai puxando, a gente vai conversando e vai surgindo. Como o sono numa criança autista faz diferença. Uma criança que tem uma rotina estabelecida, eu digo rotina, quando eu falo é rotina de sono, rotina assim, são regras. Todas as crianças deveriam ter, nós também, né, deveríamos ter também. Mas as crianças, dentro do espectro, como a rotina funciona e como o tempo de sono influencia no humor, influencia no desenvolvimento, no outro dia, como essa criança vai estar. Então, o transtorno do sono, ele é tão interessante porque ele não é só coloca a criança para dormir. Ele há todo um dia por trás. Então, o dia foi calmo, o dia foi turbulento, desregulou na terapia, aconteceu algo em casa, aconteceu na escola. Tudo isso acumula. À noite, vira uma loucura.
porque aquilo reacende no quarto. Então, o reiki, eu acredito que também tenha essa parte de fazer esse trabalho, de fazer, nem é controle, mas talvez é essa administração, de como vou administrar esse efeito, como vou administrar essa dificuldade. O fato de aplicar, por exemplo, é muito comum. Eu já instruí muitas pessoas no decorrer de quase 30 anos trabalhando nessa área, né? Mas particularmente as mães que têm essa necessidade em relação aos filhos, né, de poderem, por exemplo, aplicar o reiki quando a criança está dormindo e apenas colocar as mãos na cabecinha, tá? Então chegar lá na cabeceira da cama, colocar as mãos, dá para se aplicar pelos pés também. Então imagina que essa cama fica numa posição que fica difícil para a mãe aplicar, né? Lá pela cabeça. E na verdade, toda mãe já é reikiana, né? Porque o reiki é essa capacidade que a gente tem de canalizar uma energia maior para trazer resultados no plano físico, para tanto harmonizar quanto fazer a extração dessa energia que está estagnada, como também fornecer energia. Então, digamos, a pessoa está debilitada energeticamente, então através do reiki você consegue fornecer essa energia e a pessoa sai bem. Então a pessoa sai de uma prática ali de reiki, sai de uma sessão de reiki e ela entra mal e sai bem. Isso quem já fez reiki, quem conhece, não sei se você já recebeu alguma sessão. Não recebi mas, ainda. Ó, tem que ter oportunidade da gente fazer. Então vamos fazer. Vamos fazer, porque você já está convidada. Pronto, já está intimada a receber o reiki. Não posso e fugir. Aí, não pode fugir mais, estamos aqui ao vivo. E o que acontece? A pessoa vem mal, desenergizada, com pouca energia, e recebe essa energia. Ao mesmo tempo, quando ela vem estressada, com excesso de energia, esse reiki consegue fazer essa drenagem, tá, disso que está em excesso. E também a harmonização das energias, porque ele harmoniza os chakras, tanto que ele é aplicado através dos chakras. Mas não necessariamente. Existe a técnica convencional de você fazer a aplicação na cabeça, né? Você vai fazer a aplicação na laringe, eu vou acabar vai fazer um monte de barulho aqui nesse microfone. Você fazer a aplicação principalmente no plexo solar, aqui é uma região que a pessoa fica com muita ansiedade, então nessa região aqui se aplica, nos joelhos, né? Então tem as posições para se aplicar. Mas é possível aplicar o reiki apenas tocando na cabeça. Eu acho que ele vai ter que fazer uma palhinha ali, principalmente pensando nas mães que estão assistindo e nos familiares que têm interesse. Eu acho que ele teria que fazer ali e colocar a mão e já direcionar. Vai que já tenha resultados, né? Vai que alguma mãe já diga, meu Deus do céu, o David ensinou e eu já fiz hoje na minha criança. Sim, mas vamos fazer hoje sim, agora. Deixa eu ver que tem mais gente participando aqui, ó. Ai, que tem legal. A Marta Gold está desejando boa noite, Luciano Valério está aqui com a gente. Beth Chabot está perguntando aqui, o reiki pode ser aplicado à distância? Sim, Beth, essa é uma colocação muito interessante, porque você pode aplicar reiki à distância, tá? E se aplica reiki também em animais, se utiliza de diversas formas. O pagamento também pode ser à distância. E hoje o pagamento será colaborativo, Nelson. Essa é boa. O pagamento foi boa do Nelson. Você aplica à distância, depois você não vê mais a cor do dinheiro. É bem por aí, Nelson. Acontece dessa forma, né? Mas pode ser feito à distância tudo. E o reiki pode ser aplicado à distância sim, Beth. É uma técnica que se faz muito essa aplicação do reiki à distância. É necessário, o reiki tem 4 níveis, né? Então, um nível para principiantes, depois você tem um nível 2 que é mais avançado, o nível 3 que já entra numa linha mais, de uma fase mais avançada ainda, que seria quase mestre, e tem um do mestre, que o mestre é aquele que pode ensinar e formar pessoas, né? Mas no primeiro nível de reiki você precisa tocar a pessoa, tá? Então quem faz o primeiro nível não vai conseguir fazer esse atendimento à distância, mas ele vai conseguir fazer, por exemplo, tocando os pés, tocando as mãos, e o pessoal que está em casa, tá? Então como toda mãe é reikiana, né? E precisa, tá? A gente faz assim, ó. Primeiro a gente vai eu vou aprender aqui, ó, ao vivo. Isso. A gente faz essa esfrega uma mão na outra. Daí você coloca essas mãos próximo do seu coração, do chakra do coração, tá? Que a gente chama isso de posição gachô. Então, nisso você fecha os olhos, se concentra, independente da sua religião, você pode fazer a sua oração, pode fazer o seu mantra, pode fazer como você achar melhor. O ideal é que você coloque alguma música que te ajude a se concentrar, né? Ali você se concentra um pouco na respiração e se concentre no teu coração, tá? Teu coração e as tuas mãos. Então, essa é a primeira técnica que se utiliza.
E a partir daí você começa a imaginar uma luz branca vindo pelo topo da tua cabeça. Porque essa energia, a palavra Reiki, Rei é energia do cosmos, energia de Deus. E Ki, a gente vai lembrar o Ki, o Chi e o Prana são sinônimos, né? Então vai pensar no Chi, que é o Tai Chi Chuan, o Shiatsu, né? Então o Shiatsu é aquela técnica de você acionar aqueles pontos para desbloquear a energia, desbloquear o Chi. Entende? É o Chi desorganizado na gente que coloca uma série de problemas. Então a gente pensa no Tai Chi, a gente pensa no Shiatsu, e assim existe uma série de técnicas que tem a ver com esse Chi, né? Que o Reiki tem essa capacidade de fazer essa mudança. Pois bem, então primeiro a gente junta as mãos, esfrega as mãos, traz no peito, depois a gente pensa nessa luz branca, abre essas mãos para receber essa luz e aplica. Estou falando de uma forma muito simplista, mas que dessa forma você vai conseguir ter resultados. E você pode lá tocar, por exemplo, a cabeça do seu filho, né, ou os pés dele e simplesmente deixar essa energia fluir. É importante, no curso de Reiki eu ensino muita meditação, porque a chave disso tudo é a meditação. É você estar mais equilibrado para deixar essa energia fluir. Esse é o ponto fundamental. E agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja dúvida dos nossos telespectadores. Como eu sei se isso está certo ou não? Como eu sei? Boa a tua pergunta. Em primeiro lugar, o Reiki errado é aquele que não foi aplicado. Não existe certo ou errado, não então. Não existe certo e errado. Existem terapias, por exemplo, se a gente pensa na mesma linha lá da medicina chinesa, você pensa em colocar uma agulha, digamos que eu tenho aqui um meridiano no meu dedo, então, e esse meridiano está correndo aqui, se eu ponho a agulha daqui para lá, tá, eu vou, digamos, ativar ou vou sedar esse meridiano, ou seja, esse fluxo de energia. Digamos que é esse fluxo de energia para cá, tá, que está provocando a minha enxaqueca. Então eu preciso colocar uma agulha daqui para lá para poder diminuir esse fluxo e resolver minha enxaqueca. Se eu botar de lá para cá, vai aumentar a enxaqueca. Tá? Então quando a gente pensa, por exemplo, em acupuntura, quando a gente pensa em outras técnicas, precisa o profissional ter um conhecimento prévio para não causar problemas. Tá? E existem esses problemas. Sim. Principalmente em acupuntura, tem que ser um profissional que tem esse conhecimento para fazer. E agulha, né? Mas pense em algo que, por exemplo, para uma criança, né, que tem necessidades especiais, vai ajudar muito, tá? Então, a medicina chinesa tem resultados assim para ansiedade, para depressão e para tudo isso que você falou aqui vai ajudar deveras. Mas tem que ser um profissional que saiba trabalhar da forma adequada. Já no Reiki é algo muito mais simples. E a energia do Reiki, porque a gente pensa assim, tem aquela história do Yin e Yang, né? Então, o positivo e o negativo. E se a gente pensa, por exemplo, a ansiedade, tá? É uma energia masculina. A depressão é uma energia feminina. Por isso que as mulheres têm mais depressão do que homens, né? Por quê? Porque essa questão da depressão e da ansiedade tem a ver com esses dois polos do Yin e Yang. Quem lembra daquela figurinha lá do Yin e Yang, né? Que faz o 8, né? Isso, que precisa desse equilíbrio em si. Então tem técnicas que você vai estar ativando o Yin, tem técnicas que você vai estar ativando o Yang. O Reiki, ele leva as duas energias ao mesmo tempo e complementa isso de uma forma inteligente. Não existe como você errar no Reiki. Reiki errado é Reiki que não foi feito, que não foi utilizado, tá? Que bacana. Então o fato de você... E outra, que nem, por exemplo, quando o filho está lá com cólica, né, a criancinha pequena, e a mãe vai lá e põe a mão na barriguinha, ela está aplicando o Reiki. Sabe? Quando o filho está com alguma coisa, a mãe vai lá e coloca a mão naquele local onde está doendo e a dor passa, aquilo é Reiki. E a gente, claro que falando o nome Reiki, me veio à memória. Quando os meus meninos se machucam, eles sempre chegam e falam assim, mamãe, machuquei. E eu não tenho remédio ali. Eu pego a minha mãozinha, coloco, eu dou um beijinho e digo, a mamãe vai beijar o machucado e vai passar. Passou, mamãe, vamos brincar. Então assim, toda aquela dor vai. Mas a minha mãe já fez isso comigo, a minha avó já fez isso comigo. E a gente costuma brincar que é o abraço de mãe, é o abraço de vó.
E não sabia desse nome, não sabia desse termo. É essa fluência da energia que acontece isso. E geralmente é a mãe. Sim, dificilmente sim. a criança vai com o pai, a não ser que tenha só pai, né? Mas mãe, quando o pai tenta pegar, no nosso caso lá em casa, tenta pegar, não quero você, eu quero minha mãe. É um abraço e ele sai sorrindo. Aí eu digo, você tava brincando, não tinha machucado. Doeu, mãe, dói muito. E fica naquela, então eu estava aplicando. Sim, você estava aplicando reiki, tá? Reiki, que legal. E o que acontece? Saber. Pessoal, quem quiser participar pode mandar as perguntas. Mas Sim. o que ocorre? E aí quando a gente traz isso, tá, para utilização, por exemplo, no SUS, que nem estava falando ali, tinha uma das pesquisas ali falava de reiki com quimioterapia. O alívio dos sintomas da quimioterapia através do reiki. Do reiki. Tá? Ali era uma das pesquisas científicas. Sim. Eu sei que o HC de Brasília faz isso, então a Universidade de Brasília faz isso, o Hospital de Clínicas lá, utiliza muito o reiki depois das práticas de quimioterapia. Estamos falando de quimioterapia, pessoal. Sim, com certeza. Estamos falando de um dedinho ralado. Né? Com certeza, de uma doença, exatamente. né? E ali as pesquisas evidenciando isso, que aquelas pessoas que receberam o reiki tiveram o alívio dos sintomas de uma forma muito mais rápida. Tem uma pesquisa da USP que eu acho muito interessante, também se referindo à questão de câncer, mas daí feita com camundongos, onde eles pegaram e metade, eu vou falar de forma rápida, né? Mas metade eles aplicaram reiki e metade não aplicaram. E esses camundongos antes foram submetidos a uma radiação que desenvolveram tumores. E houve a redução dos tumores através da aplicação do reiki. Então o reiki não é uma coisa assim, sei lá se funciona, talvez, quem sabe. Não, existem que nem nós pegamos ali 5.700 pesquisas científicas só no Google acadêmico em português. Sim, se a gente fosse pegar as outras publicações das outras revistas e se fosse buscar em inglês, quanta coisa a gente encontraria dessas evidências. Mas voltando à história, né? Como que uma mãe, tá, que tem uma criança com espectro autista pode auxiliar através do reiki? Antes de dormir, por exemplo, para melhorar a qualidade de sono, já que as pesquisas científicas dizem isso, né? Justamente, tem pergunta aqui, né? Bem sobre isso. Opa, então vamos lá. Reiki ajuda no transtorno do sono, a Josiane perguntando aqui. Justamente o que a gente está falando. Com toda certeza, quem já recebeu reiki sabe que o relaxamento é muito profundo. Então, quando você está sob a atuação do reiki, há um relaxamento muito profundo. Esse relaxamento muito profundo melhora consideravelmente a questão do sono. Não se tem dúvidas em relação a isso, né? Então, ali a questão do sono, mas também, não apenas no sono, se isso não for aplicado antes de dormir, a questão da irritabilidade, a questão relacionada com tudo aquilo, a ansiedade. Então, a ansiedade é uma energia que ela não foi extravasada, ela não alcançou a sua finalização propriamente, ela está contida, tá? E te atrapalhando um pouquinho, Imagina, quando você fala nunca. consideravelmente, isso seria em que nível? Porque a gente tem crianças que não dormem à noite, que o transtorno do sono não deixa a criança dormir. E muitas vezes a criança ela é medicada, ela toma vários medicamentos justamente para auxiliar. E mesmo assim ela não consegue dormir. E aí é essa criança que no outro dia ela estará totalmente irritada, estará cabisbaixa ou sem vontade, não conseguir atingir o desenvolvimento em sala de aula. E isso acontece muito. Então, quando você fala consideravelmente, seria na primeira aplicação de reiki vai dar certo? Ou você precisaria fazer inúmeras vezes? Qual é a frequência? Como que isso acontece? E essa tua pergunta é muito importante. Por quê? Porque existe uma recomendação do reiki de você aplicar 3 dias seguidos, tá? E eu confesso para você que em consultório eu nunca vi isso. Nunca vi ninguém receber 3 dias seguidos. Esse é um protocolo que existe a nível mundial de que é importante você receber. Então a pessoa vem, faz uma sessão de reiki por semana, por exemplo, ou vem a cada 15 dias, recebe aquele reiki, se sente maravilhada. Nossa, como foi bom, como eu dormi bem aquela noite e tal. Mas não fez as 3 seguidas, que é o ideal para você desbloquear muita coisa. Imagine que você está com aquela energia retida, no primeiro momento ela é mexida, depois ela vai ser impulsionada e depois vai romper com aquilo. Sim. Então, por exemplo, questões de ansiedade. Eu particularmente já atendi muitos pacientes que deixaram, com orientação do médico, de tomar o medicamento por conta da terapia. Em terapias outras, mas a gente está falando hoje sobre o reiki. O reiki propriamente. Eu tenho muitos alunos que eles começaram a aplicar na família
E pessoas, tinha lá a vovozinha com cuidados paliativos. E aí o médico tirou o medicamento porque aquela pessoa não estava tendo mais problema com sono, por exemplo, ou com nível de ansiedade. Para tratar, só para a gente ter uma ideia, reiki e meditação se misturam, tá? Porque quando você está aplicando o reiki, a pessoa entra num estado meditativo. Lá, a criança, por exemplo, que você aplicando no seu filho vai entrar num estado meditativo. O ideal é que você entre também, mas tudo bem. Tá? Então, ele vai entrar no estado meditativo através da aplicação de reiki. E hoje nós sabemos que a meditação é a segunda terapia mais eficiente no planeta para transtorno de ansiedade. Então nós temos hoje, considerado pela ciência, a primeira terapia de melhor resultado chama-se terapia medicamentosa, tá? Para alívio de ansiedade. A segunda é a meditação. A terceira são as terapias através da psicologia, psicanálise, se fala muito da terapia cognitivo-comportamental. Então essas 3 linhas aqui são as principais. Então quando você junta terapia com medicamento, você chega em primeiro plano. Mas a meditação, ela está colada aqui na medicamentosa. E pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso, com certeza. Eu já acompanhei algumas adultos, eu digo algumas mães, alguns pais comentando, meu Deus, eu fiz a meditação, eu saí de lá maravilhado. E aí eu fico pensando assim, maravilhado, porque saiu, eu digo, com a energia toda regulada, porque o corpo funcionou, como que foi depois. E aí a gente consegue ver, assim, esteticamente, a olho nu, o quão foi bom. Então, com certeza, eu acredito que fazendo essa aplicação, o difícil é entender como vamos meditar. Eu digo porque a casa nem sempre é silenciosa. Sim. A casa nem sempre ela traz esse ambiente como nós estamos aqui. Se fôssemos nós 3, conseguiríamos meditar. Porque conseguiríamos entrar em transe, né? Conseguiríamos dar uma relaxada. E quando na casa isso é difícil? É difícil, né? Eu vou te responder essa pergunta, mas deixa eu só falar para o pessoal que está nos assistindo que, por exemplo, você consegue perceber essa questão do estresse através do nível de cortisol medido no sangue, tá? E esse é um exame muito importante, às vezes negligenciado, para ver como é que está a tua suprarrenal. Então, por exemplo, fazer um cortisol basal, que é um exame muito básico, o nome já diz, né? Mas o basal ali é porque é pela manhã, pessoal. Mas o cortisol basal é um exame muito fácil de você fazer, um exame de sangue, que você faz junto quando você for fazer lá teus outros exames, e você vai ver o teu nível de estresse propriamente nesse exame tão simples. E depois depois da prática do reiki, você vai observando que esses níveis baixam, entende? Ou se equilibram, muitas vezes ele está baixo demais, então você precisa alcançar esse equilíbrio. Mas vamos nós, tá? O fato de você não ter um ambiente favorável para a meditação não quer dizer que você não possa aplicar reiki. Inclusive, o ambiente que nós temos nos postos de saúde, no SUS, com correria para lá e para cá e o que é emergência, né? Que foi o que a gente viu naquela pesquisa ali, dos resultados, e diversos outros trabalhos científicos mostrando esse resultado em ambiente desfavorável, como é o caso de um posto de saúde. Porque a aglomeração, a agitação, até o sentimento, né? Porque quem está lá não quer estar lá. Exatamente. Quem está no posto é porque precisa de ajuda, né? E se ali é possível aplicar, como não poderia ser aplicado na sua casa? Por mais que muitas vezes você acabou de vir de um dia muito agitado e você mesmo ansiosa com uma série de questões, mas mesmo assim é possível se aplicar. Vamos ver aqui, beleza? Qual é a próxima? De sono. Qual que é a próxima pergunta aqui? Ainda está na Josiane aqui, Josiane. Respondemos a tua pergunta? Tá, mas pessoal, deixa eu fazer um resumo. Pois não, Nelson, pode falar. Nós sabemos que a meditação não precisa estar em silêncio. Isso aí com uma meditação mais adiantada, né? Depois você pode explicar isso num outro programa. Explico. Que a meditação você pode estar meditando agora. Por exemplo, nesse caso agora, nesse momento, eu posso estar meditando enquanto estou trabalhando. Posso estar meditando, dirigindo, lavando a louça. Entendi. Não importa o barulho que tem lá fora, se tem um cachorro latindo, se tem criança chorando, eu posso estar meditando, em estado de meditação. Certo, sim, tá certo, Rocha? Tá certo, Nelson. Mas pode falar. Pensando nessa meditação, como uma mãe, eu digo assim, eu estou pensando em situações né, diversas, mas como uma mãe vai aprender essa meditação, como ela vai fazer essa meditação, vai canalizar e aplicar no seu filho. Porque as mães, eu falo de mães, porque assim, e não é banalizando, deixando de lado os pais, mas é pensando em quem mais está com as crianças hoje, quem precisa abdicar do profissional, quem precisa estar ali.
como ela vai fazer todo esse trabalho se muitas vezes ela não está legal? Ela não se sente confortável, ela já está no colapso. Veja, Glau, que, por exemplo, uma das coisas que eu coloco no curso é essa necessidade. Primeiro, eu sempre coloco, pessoal, primeiro o reiki é para vocês. É que as pessoas chegam lá, não, eu vim aqui fazer o reiki porque minha mãe está com câncer. Eu vim aqui fazer o reiki porque a minha avó está em cuidados paliativos. Eu vim fazer o reiki porque eu tenho um filho especial. Eu vim fazer o reiki porque isso, porque aquilo, porque meu marido precisa. Pessoal, esqueça todo mundo que vocês vieram aqui pelos outros, né? Sim, a primeira coisa, vocês precisam aprender a aplicar, inclusive existe auto-aplicação de reiki. Então você pega, você aplica o reiki em você mesma. Tem aplicativo no celular que você coloca, eu gostei muito desses aplicativos. Precisa indicar para todos. Sim, com certeza. Precisa colocar na legenda. Colocar na legenda lá. Que aí, o que acontece? Você vai lá no aplicativo e você coloca, e daí ele fica ali 3 minutinhos mostrando ali a figurinha da pessoa fazendo isso aqui. Aí você faz. Aí depois faz um pim, aí você, olha lá, é para mudar. Então agora eu vou aplicar aqui. Pim, agora eu vou aplicar no meu coração. Pim, eu vou aplicar aqui. Então é uma coisa assim muito simples, muito fácil de ser realizada e que primeira coisa precisa fazer na própria pessoa. Para depois, não que você não possa fazer em paralelo, você pode sair do curso de reiki e meia hora depois aplicar no seu filho, no seu marido, no seu pai, claro que pode. Mas sempre pensando que a primeira coisa tem que ser para você. Você tem que dedicar um pouco de tempo para essa auto-aplicação de reiki. E eu vou dizer para você qual que é o tempo que eu uso para isso. Eu tenho uma rotina bastante acelerada, tenho muito serviço todo dia. E quando que você faz então o reiki? Você faz todos os dias, Davidson? Eu faço todos os dias. Tá, mas como que você faz todos os dias? Antes de dormir. Então eu tenho o hábito, né? Cheguei na minha cama, não importa a hora que quero lá, eu pego o travesseiro, coloco nas costas, na cabeceira, ali eu me sento e ali eu faço a minha meditação, eu faço o meu reiki. E às vezes eu consigo fazer 5 minutos, às vezes eu faço 20 minutos, às vezes eu faço 1 hora, depende do dia, depende de como é que está a situação em si. Mas é preciso a gente criar esse hábito, por quê? Porque daí melhora a qualidade do sono, no dia seguinte você está muito melhor e vibra de uma forma completamente distinta. As vibrações. Eu tenho lido muito sobre as vibrações, aproveitando comentar. Sexta-feira nós tivemos uma formação para a rede de proteção e o tema era cuidando de quem cuida. E o quão importante é pensar em cuidando de quem cuida, porque eu cuido de alguém e eu estou me cuidando. Então, quando você fala do reiki, você fala da necessidade de pensarmos em mim primeiro, para depois pensarmos nos outros, é exatamente isso, é tirar um tempo para nós. É estarmos bem para o outro também. Porque eu vejo assim, uma mãe, um pai em depressão. É uma casa desorganizada. E é muito comum, né? Muito comum. Então nós precisamos pensar que todo esse colapso, toda essa situação, ela precisa ter esse cuidado, esse respaldo. E o tempo para nós é sagrado. Então tirar 5 minutinhos, nem que seja tomar uma xícara de café com a perna levantada, já é uma forma de cuidado. E aqui já entraria a meditação que o Nelson falou, que eu irei me comprometer e aprender e eu farei contigo também. Sim, isso é só para o pessoal que está em casa, essa questão que o Nelson falou, que daria um programa inteiro, mas, por exemplo, quando você está fazendo algo, você está consciente daquilo que você está fazendo, está sentindo, por exemplo, eu estou aqui conversando, estou sentindo a minha respiração, estou sentindo as energias que estão à nossa volta, tá? Essa inteireza que a gente chama, tá? Que é do ser, como Jung falava, esse processo de você estar no presente faz parte dessa meditação dinâmica, tá? Que bacana. Que você não fica viajando e desperdiçando essa energia em outras coisas, tá? Com certeza. E só aproveitando para a gente trazer sobre a parte nutricional, lembra que a gente estava comentando, né, nos bastidores, essa parte nutricional, esse cuidado, que também você poderia dar uma breve Pessoal, passadinha. É de suma importância a gente lembrar que existe o que a gente chama de depressão e de ansiedade orgânica, tá? Isso é reconhecido, né? E essa ansiedade orgânica, na maioria das vezes, ela é provocada por alergias alimentares, que as pessoas nunca pararam para perceber. Não estou falando da intolerância, eu sou intolerante ao glúten, tá? Saiu lá no exame, eu tenho uma série de problemas. Eu não, né? Graças a Deus. Mas, digamos, eu só tenho uma série de problemas lá. Mas as alergias alimentares, elas têm vários níveis. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem aquela alergia, nunca investigaram isso. E aquela alergia
Por exemplo, existe até confusão de transtorno de diagnóstico de transtorno de déficit de alimentação, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com problemas alimentares. Que é o famoso TDAH, né? Exatamente. E às vezes a pessoa não é TDAH. Ela tem alergia alimentar. A alergia alimentar provocando essa alteração nos neurotransmissores, provocando esses sintomas muito parecidos com o transtorno de déficit de atenção e como hiperatividade. descobrir? Como investigar? Precisaria fazer, a nível nutricional, tá, uma investigação através de exames, através de sinais e sintomas, para descobrir o que está acontecendo, o que está provocando isso. Existe, por exemplo, um exame de fezes, chamado coprológico funcional, é um exame muito simples, mas ali o profissional consegue observar, caramba, eu não estou digerindo isso, aparece lá no exame. Um exame ridículo, com um custo muito baixo. Mas aparece lá, você comeu carne e a carne não está digerida, está aparecendo lá nas tuas fezes, está aparecendo carne mal digerida. Por quê? E o que essa carne mal digerida está dizendo? Amido mal digerido. O que está acontecendo lá dentro? Então isso denota que esse intestino, dessa forma, ele não consegue trabalhar da forma adequada. Então ele vai afetar a nível de ansiedade, por exemplo, dentre outras coisas. Hoje nós estamos com o nosso tempo estourado, né? Mas em outro momento a gente poderia falar mais sobre isso, mas a importância de ter... Existem alimentos que aliviam a ansiedade. Existem alimentos que provocam a ansiedade. Existe a bioquímica individual de cada pessoa que vai ter aquela restrição àquele alimento ou àquele outro alimento, e isso vai provocar níveis alterados de hormônios, níveis alterados em todos os sentidos, e isso vai provocar uma série de situações, tá? Então essa observação é importante. Daria um programa inteiro aqui pra gente falar sobre isso. Deixar com gostinho de quero mais. Esse era o objetivo. Né? E é tudo muito complexo, né? Mas o melhor de tudo de estar trazendo assuntos como esse, de estar conversando, é levar mais informações. É trazer o autismo, é trazer o reiki, mostrar as possibilidades. Porque eu vejo assim, tudo que funciona com o Arthur foi testado, ele é trabalhado, tem um dia a dia, tem uma rotina, tem uma insistência. Então, todas as terapias, elas são assim. E precisamos estar abertos a todas as possibilidades, né, Davidson? E eu quero reforçar, a Josiane está perguntando aqui se eu atendo criança no consultório. Sim, Josiane, eu não atendia crianças, mas começaram a vir os filhos das minhas pacientes. Davidson atende, hoje eu atendo crianças sim, que legal. Mas no tocante a essa questão do reiki, eu achei muito prudente a nossa conversa, muito interessante, no sentido da dificuldade. Tá? É um curso muito simples, pessoal, é um curso de 8 horas, é algo que não existe quem não consiga. Para você ter ideia, eu dou aula de reiki a partir de crianças de 10 anos. Então uma criança de 10 anos, ela consegue fazer esse curso e ela consegue aplicar o reiki. Tá? Então se uma criança de 10 anos consegue aplicar o reiki, obviamente que qualquer outra pessoa, que um adulto vai conseguir com muita facilidade. Então o que acontece? É muito importante que essas pessoas parem um pouquinho e pensem no benefício que podem trazer, tornando-se elas mesmas a terapeuta de seus filhos. Que bacana. Então, só quero falar que no dia 27 de setembro, a gente tem um curso de reiki, vai ser num sábado, lá no Sarasvati Therapeutic Ashram, e você que tem interesse, entre em contato com a gente. Por favor, com certeza. Pode falar. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo um convite para o dia 18 de setembro, agora, para as mamães atípicas, no Central Park. Será no Espaço Aquarela. É um momento para falarmos sobre as nossas vivências e compartilharmos experiências também. É uma parceria da AMA, Famílias Unidas pelo TEA, e o Espaço Aquarela. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a tua presença aqui. É sempre muito bom ter você aqui. Que bom. Esclarecer, né? Trazer, como você falou, o brilho nos olhos para as pessoas e ajudar pessoas. Para isso que a gente está aqui. Estamos aqui para isso. Gratidão, tá? Obrigado aí, Nelson. TV Rio Mafra. Gratidão, Nelson, pela oportunidade. Mas a importância da gente falar sobre isso. E trazer assuntos como esses, né? Porque são contemporâneos, são necessários. Isso